Senhor queridos, venho nesse momento compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel capítulo 18, onde a Bíblia relata a amizade de Jonatas e Davi. E o versículo 1 diz assim: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Versículo 4, Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, e deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. A Bíblia está relatando aqui a amizade de Jonatas e Davi. E nós sabemos que a Bíblia relata que Saul foi o primeiro rei de Israel e o segundo foi Davi, ungido por Deus. Deus já sabia que da linhagem de Saul nenhum descendente poderia herdar o trono de Israel, porque os principais morreriam em batalhas. E um dos filhos de Saul era Jonatas, que tinha uma amizade muito forte e sincera com Davi. Davi era general do exército de Saul e ajudava o rei. Mas Saul, por ciúmes, por inveja, perseguia Davi e queria matá-lo. Mas Jonatas defendia Davi. Então Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E era comum entre os judeus, naquela época, o costume, a troca de peças de suas vestes e objetos. E isso representava um profundo respeito entre duas pessoas. Quando chega no capítulo 20, aleluia, a partir do versículo 42, nós vemos a confirmação da aliança entre Davi e Jonatas. Jonatas pede para que Davi cumpra e seja bondoso com a sua casa, e que sempre ele iria usar também de beneficência para a sua descendência. Então, no capítulo 20 de 1 Samuel, a partir do versículo 42, nós vemos a confirmação da aliança. Eles fizeram uma aliança e ali Jonatas fala com Davi para que um viesse agir com bondade para com a descendência do outro. E ali foi feita essa confirmação. Eles fizeram e firmaram uma aliança, prometendo um ao outro cuidar da sua descendência. Foi feita uma aliança entre Davi e Jonatas. E o tempo passou. E agora o que acontece? Morre Saul e morre também Jonatas, o filho de Saul. No capítulo 31, a Bíblia fala que houve uma guerra sangrenta entre os israelitas e os filisteus, onde Saul e seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados morreram nessa guerra. Capítulo 31 vai relatar isso, que Saul, juntamente com seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados morrem nessa guerra contra os filisteus. E quando esta notícia chega à ama que cuidava de Mefibosete, pegou ele e saiu correndo. Tropeçou e derrubou o menino. E ele ficou aleijado dos 2 pés. E foi levado para Lodebar, que significa lugar sem pasto, terra seca, lugar de miséria, de fome, terra de esquecimento. Então, quando morre Saul, morre seus 3 filhos, a notícia chega até a ama que cuidava de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Filho de Jonatas, neto de Saul. Então, quando a ama fica sabendo dessa notícia, a Bíblia diz que ela pega Mefibosete, sai correndo, tropeça, derruba o menino e ele fica aleijado dos 2 pés. E foi levado agora para viver em Lodebar, uma terra de esquecimento, uma terra de fome e de miséria. Foi levado para lá Mefibosete. Quando chega no capítulo 9 de 2 Samuel,
a partir do versículo 1 ao versículo 13, nós contemplamos Davi fazendo uma pergunta ao seu servo se ainda existia alguém da descendência de Jonatas, para que ele viesse a usar de bondade para com ele. Ou seja, Deus faz Davi lembrar da aliança que ele havia feito com Jonatas. E ali naquela aliança, eles haviam feito um pacto que um cuidaria da descendência do outro. Então Deus faz com que Davi lembre dessa aliança que ele havia feito com Jonatas. E nós vemos aqui que Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, ele era membro da família real, nasceu em berço de ouro, cercado de riquezas, mas a sua história ela é mudada radicalmente após a morte de seu pai. Ele tinha apenas 5 anos quando começou a sua vida de fuga, uma vida de medo, de dor, de humilhação, de muitos traumas. A partir dos 5 anos, ele começou a ter a sua história mudada. A sua vida foi totalmente mudada, transformada, a partir do momento em que o seu avô, Saul, e o seu pai, Jonathan, morrem. E agora, Mefibosete é levado para viver em Lodebar. E ele passa agora a crescer, a ter uma vida totalmente diferente da que ele tinha até os seus 5 anos de idade. Ele passa agora a viver de fuga, de medo, de dor, de humilhação. E o tempo passa, Mefibosete cresce. O tempo foi passando, Mefibosete foi crescendo, mas ele cresce cheio de traumas. Que traumas são esses? Trauma físico, pois ele era aleijado. A Bíblia diz que ele era aleijado dos 2 pés. Um trauma familiar. Ele havia perdido o seu avô, ele havia perdido os seus tios, ele havia perdido o seu pai, a sua família. Um trauma emocional, pois ele mesmo vai dizer assim, que se considerava um cão morto. E um cão morto era um dos mais inferiores tratamentos em Israel. Dava a ideia de ser uma pessoa imprestável, miserável. Ele se achava assim. Então existia traumas emocional daquele homem em Mefibosete. Mefibosete também tinha um trauma espiritual. Os complexos, as feridas na alma. Ele perdeu a sua posição de príncipe, perdeu os bens de sua família. Ele era agora oprimido espiritualmente. Ele cresceu assim, porque ele havia perdido tudo. E agora estava em uma terra de miséria, de fome, de escassez, de esquecimento, um lugar esquecido, como se ele não existisse. Mas no versículo 1 do capítulo 9, glória a Deus, a Bíblia diz que um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Deus, queridos, Deus fez Davi lembrar da aliança, do pacto que ele havia feito com Jonatas. Deus é quem faz. Deus foi quem fez com que Davi lembrasse da aliança que ele havia feito com Jonatas, para usar agora de bondade para com Mefibosete, para que a vida de Mefibosete agora fosse mudada, fosse transformada. Por quê? Porque chegou agora o tempo da restauração, chegou o tempo da restituição. Davi, ele lembra daquela aliança, porque Deus é quem fez com que Davi lembrasse. Porque chegava agora o tempo de uma restauração na vida de Mefibosete. Chegou agora o tempo da restituição, que tudo que Mefibosete havia perdido, agora Deus iria restituir. Ele teria agora tudo de volta. Mefibosete foi levado do lugar do esquecimento a uma terra de paz. Ele agora é levado de Lodebar à mesa do rei.
E diante de todas as frustrações, diante de todos os seus traumas, o rei olha para aquele homem lançado ao chão, no meio da amargura, e vê um príncipe. Foi assim que Davi olhou para Mefibosete. Porque quando Deus faz com que Davi lembre-se daquela aliança que ele havia feito com o seu amigo Jonatas, e ele pergunta, ele diz assim, havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? E ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? E Ziba responde, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha como Ziba se refere. Ele não diz existe sim, e o nome dele é Mefibosete, mas ele diz assim, existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Era assim que ele era visto. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. E quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, ele inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Queridos, diante de todas aquelas frustrações e aqueles traumas, quando Davi olha para aquele homem, para Mefibosete, lançado ao chão, no meio da amargura, ele não vê um homem aleijado, ele não vê uma pessoa cheia de traumas e de frustrações, não, mas ele vê um príncipe. Foi assim que Davi olhou para Mefibosete. E nós precisamos reconhecer a nossa situação e confessar a nossa situação, confessar como nós estamos, chegar com temor diante do rei, porque quando Mefibosete chega diante do rei Davi, a Bíblia diz que ele se prostra, ele inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Ele se prostra diante de Davi, reconhecendo quem ele era, reconhecendo a sua situação, reconhecendo os seus traumas, reconhecendo que Davi era o rei e que ele era apenas um servo e que se considerava um cão morto. Mas a partir do dia em que Mefibosete entrou na presença do rei, ele passou a comer pão continuamente. Os seus termos de possessão foram restituídos. O homem que tinha perdido tudo e se tornado agora um nada, queridos, ele é novamente colocado como um príncipe, um dos filhos do rei. Um dos filhos do rei, ele agora é colocado em uma posição de príncipe, de um homem cheio de traumas, que ninguém dava nada por ele, nem ele mesmo se considerava uma pessoa digna. Agora ele é colocado como um príncipe, como um dos filhos do rei. E quantas vezes, queridos, nós ficamos como Mefibosete, incapazes de andar, com uma visão limitada, uma visão pequena. Quantos de nós vivíamos em Lodebar, na terra do esquecimento, desprezados, humilhados, recebendo palavras de maldições? Quantos de nós já ouvimos, você é inútil, você é imprestável, nunca vai vencer? Vivíamos sem alegria, mas Jesus Cristo, o grande e eterno Rei, ele fez um pacto, uma aliança de sangue com Deus. Ele morreu na cruz e na última noite ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo e que tenho partido com vós, mostrando o pacto de sangue que tinha com Deus em nosso favor. Aleluia! Uma aliança que não pode ser quebrada, que não pode ser rompida, uma aliança eterna. Aleluias! Glória a Deus. Queridos, nós estávamos em Lodebar,
E o grande rei, ele mandou nos chamar e nós aceitamos o seu chamado e tudo mudou. A nossa vida foi transformada a partir do momento que nós ouvimos o chamado do rei. A partir do momento que fomos chamados, nossa vida, ela foi transformada, ela foi mudada. E o rei hoje te diz, como Davi disse a Mefibosete, queridos, não tenha medo. Não tenha medo, eu vou te abençoar e vou devolver tudo o que foi tirado de você. E você passará a morar comigo e comerá na minha mesa como príncipe, filho do rei. Salmo 113, queridos, a partir do versículo 7, a Bíblia diz que ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aleluia, Deus é Deus que muda a história, Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que restitui, aleluia. E o que nós fizemos para merecer? Nada, é por causa da aliança de sangue que Jesus fez com o Pai. Aí nós fomos beneficiados, agraciados. Quem fez tudo? Jesus. Quem fez tudo, queridos? Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós não somos derrotados, nós não somos perdedores, nós somos filhos, filhas, príncipes e princesas do Senhor. Nós nascemos para reinar. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, glória! Aleluia! Não aceite palavra de derrota, não, mas creia que o Senhor é Deus de restauração, é Deus de restituição. Deus é aquele que irá restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que roubaram de você, Deus irá restituir. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que Davi diz para Mefibosete: Mefibosete, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. E ele diz mais: vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre a minha mesa. Aleluia.